Galera, eu tô muito feliz. Hoje a gente foi o primeiro vídeo que bateu 1000 visualizações aqui no canal. Isso me mostra que cada vez mais a gente está se aproximando do caminho certo, cada vez mais a gente está conseguindo levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se tu já me segue aqui há mais tempo, já é inscrito aqui há mais tempo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que tu conseguir nas redes sociais, me marca lá no Instagram. E se tu não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo que hoje o conteúdo tá muito bom. Vamos lá. Só para começar, só para contextualizar, a gente mudou um pouco, eu quis trazer uma dinâmica um pouco diferente aqui para esse vídeo de hoje, onde eu vou te mostrar o que eu faria pessoalmente para sair do zero aos 10 mil reais por mês com a prestação de serviços, tá? Independentemente do serviço que tu presta aqui no digital, se tu é copywriter, gestor de tráfego, se tu é designer, se tu faz edição de vídeos, se tu cria marcas, esse tipo de coisa. Cara, isso aqui vai servir para todo o tipo de prestador de serviço aqui no digital. E eu quero passar com vocês aqui dentro de alguns pontos que são muito relevantes para qualquer profissional que quer subir de nível aqui dentro. Fechou? Tudo isso eu vou te mostrar depois da vinheta. Bora lá, eu quero começar aqui com esse quadro. Vocês já devem estar vendo alguns spoilers aqui e tal, mas eu vou destrinchar cada um desses passos com vocês, até que a gente vai chegar aqui embaixo, onde eu mostro de fato o caminho, tá? Do zero aos 10 mil reais. Primeiro de tudo, a gente precisa identificar aqui em cima, antes de começar qualquer coisa, qual é a habilidade principal que a gente precisa desenvolver para atuar na área que a gente quer atuar. Então, se tu quer atuar, por exemplo, na parte de copywriting, tu precisa dominar a parte estratégica de escrita. Se tu quer trabalhar na parte de design, criando páginas de vendas, criando posts para Instagram, criando marcas, esse tipo de coisa, tu precisa identificar qual é a habilidade principal que tu precisa desenvolver para conseguir construir isso, tá? E o que eu quero trazer aqui dentro dessa habilidade principal? Antes de tu começar a pensar exatamente no que tu quer prestar de serviço aqui dentro da comunidade, aqui dentro do nosso mundo, do nosso universo digital que foi criado aí nos últimos tempos, ampliado nesses últimos tempos, aqui eu trouxe uma figura que pode te ajudar nesse processo, tá? Que é a do Ikigai. Ela é bem famosa, eu vou colocar aqui na tela uma imagem especificamente aqui do que eu trouxe, mas resumidamente falando, o teu Ikigai, ele é o ponto central aqui que conecta as coisas que tu gosta, as coisas que o mercado demanda, né, a necessidade do mercado, as coisas que podem ser monetizadas a partir disso e as coisas que tu faz bem. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Tu pode gostar de audiovisual, tá? De câmera, de edição de vídeo, esse tipo de coisa. Só que o mercado tem demanda? Se o mercado tem demanda, tá? Só para spoiler, né? Mas tu precisa pensar se dentro dessa habilidade, dentro desse serviço que tu quer prestar, se tu gosta de fazer isso, né? No exemplo audiovisual, se o mercado tem demanda por isso, se as pessoas querem isso que tu quer prestar esse serviço, se isso monetiza de alguma forma, tá? E se tu consegue fazer isso bem. Eu acho que aqui dentro do fazer bem, a gente tem algumas inclinações naturais, a Laura mesmo trouxe hoje nessa conversa quando eu estava montando esse quadro, que esse fazer bem, geralmente a gente tem já algumas inclinações. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar prático disso. Quando eu comecei aqui no design, eu conheci através da programação. Então, quando eu fiz meu curso técnico de TI lá atrás, em 2016, eu coloquei o pezinho dentro desse universo de web, só que era no código. E aí, durante muito tempo, eu fiquei criando as páginas que eu fazia dentro do código. Até que eu entendi que eu não tinha inclinação para aquela parte lógica, sabe? Aquela parte de ficar codificando, de buscar as coisas, de conectar uma coisa na outra e tal. Não, eu gostava da parte criativa, eu gostava da versão final, eu gostava de ver aquilo ali funcionando na minha tela. Então, eu entendi que eu tinha uma inclinação natural para a parte criativa e não necessariamente para a parte de codificação, para a parte de construção de lógica do negócio. Então eu estava batendo cabeça naquela parte lógica, sendo que a minha inclinação ela ia para o lado criativo, para o lado de construir e de criar.
Então, a partir do momento em que eu entendi que aquilo ali era o meu ponto de inclinação, eu caí de cabeça na parte criativa. Então eu comecei a fazer só o design das coisas, comecei a implementar CorelDRAW, obviamente, mas é um no-code. Então as coisas ficaram mais fáceis depois que eu percebi essa inclinação que eu tinha. E aí, quando eu vi isso, eu entendi que sim, eu gostava de criar, eu gostava de fazer a arte, né, de criar os layouts, criar os criativos, enfim. Isso tinha uma demanda, sim, para o mercado e explodiu essa demanda aqui depois da pandemia, tá? Durante a pandemia ali também, principalmente, mas isso continuou, né? Hoje a gente tem um pouco mais de competitividade no mercado e isso monetizava. Então as pessoas pagavam para essa criação, as pessoas pagavam por posts, pagavam por layout de páginas, pagavam por esse tipo de serviço. Então, quando tu for buscar essa habilidade principal aqui, esse lugar onde tu quer atuar, tu vai precisar fazer essa pesquisa, tanto interna quanto externa, para entender se isso faz sentido ou não, tá? E aí, encontrando esse caminho, encontrando essa habilidade que tu quer desenvolver, encontrando esse mercado, a gente vai nos 3 principais pontos aqui que eu tocaria caso eu estivesse começando do zero hoje. E isso eu te trago com base na minha própria história, tá? Com base na minha própria, no meu próprio repertório. Então, eu separei aqui 3 principais pontos para a gente discutir dentro desse caminho, tá? O primeiro ponto é networking. Olhando para a minha trajetória, eu paro e eu consigo refletir, não só para mim, mas também para pessoas de grande sucesso, que as conexões que a gente tem, as conexões que a gente faz nesse meio são muito mais importantes, eu ouso dizer, do que necessariamente as habilidades técnicas que a gente desenvolve. E olhando para esse cenário, cara, assim que eu comecei lá atrás, uma das principais coisas que eu fiz foi justamente buscar essas redes de networking. Tanto que entrava em cursos ali, conversava com a galera, entrei lá na Jovem de Negócios, lá desenvolvi muita conexão com muita gente boa, muita gente grande. Então, esse networking aqui, ele foi o responsável por me dar acesso. Essas conexões que eu tive, elas foram responsáveis por me dar acesso. E acesso, cara, muitas vezes tu não vai comprar. Acesso, muitas vezes, tu não vai conseguir adquirir sozinho. Às vezes tu vai precisar de ajuda, às vezes tu vai precisar de outras pessoas. É por isso que o network é uma peça fundamental no desenvolvimento de qualquer pessoa. E só uma observação, esses 3 pontos aqui, eles são 3 pontos que eu começaria, mas eles precisam estar presentes em toda a tua trajetória. Tá? Então, aqui voltando para o nosso networking, cara, sempre busque fazer boas conexões, sempre busque estar conectado com outras pessoas. E aí, tu pode me perguntar, Colares, cara, como eu faço isso? Onde eu faço isso? A principal chave aqui do networking é o como, né, no caso, é gerando transformação, agregando valor. Tá? Como tu tá no início, a gente tem ali algumas limitações, talvez técnicas ou algo nesse sentido. Mas sempre que for possível agregar valor nas pessoas ao teu redor, sejam pessoas próximas a ti, sejam pessoas do mesmo nicho, sejam pessoas de nichos complementares ou, às vezes, pessoas que tu não necessariamente conhece ou algo nesse sentido, sempre, cara, que tu tiver oportunidade de auxiliar elas, de ajudar elas de alguma forma, você busca fazer. Porque o networking, as conexões, elas nascem dessa doação, dessa entrega. Tá? Então, antes de querer pedir alguma coisa para outra pessoa, antes de querer sugar alguma coisa da outra pessoa, tu precisa somar também na vida dela. E aí vocês dois crescem juntos, porque é uma conexão, precisa da liga. Tá? E tem, obviamente, limitações de personalidade, limitações de tamanho até, né, de acesso às pessoas, mas isso com o tempo, tu vai vendo que vai ficar mais fácil, vai ficar mais fluido. Onde tu vai fazer isso? Cara, tu pode fazer no Instagram, tu pode fazer no Instagram ali pela DM, pelos comentários, se conectando pelos stories das pessoas, isso funciona muito bem.
Tu pode fazer isso pelo YouTube mesmo, tu pode deixar conteúdo, pode deixar comentários aqui, tu pode deixar, buscar, né, agregar de alguma forma. Então, se aqui nos vídeos, por exemplo, tu vê alguma coisa que, putz, poderia agregar algum tipo de assunto, algum tipo de feedback da iluminação, da parte audiovisual, do conteúdo, enfim, tu pode buscar agregar nesses vídeos que tu consome também. E hoje tá nascendo um canal muito forte que é o Substack. Substack, as pessoas elas estão ali para conversar profundamente sobre as coisas. Então é um espaço de troca muito grande e ainda tem muito chão pela frente. É um oceano azul hoje para essas trocas, né? Para te fazer essas conexões. E obviamente o objetivo dessas conexões nesse início é buscar oportunidades tanto para ti se desenvolver pessoalmente quanto para te agregar na vida das outras pessoas com essa habilidade aqui que tu quer desenvolver, tá? Onde mais tu pode fazer isso? Cara, se tu tiver grana para entrar em curso hoje, nas comunidades desses cursos. Se tu tiver grana para investir em eventos presenciais, vai fazer networking em eventos presenciais, tá? Existem muitas formas de tu gerar conexão com essas pessoas. No final das contas, tudo vai ser sobre conexão, vai ser sobre o quanto eu consigo somar na tua vida e o quanto tu consegue somar na minha vida, tá? E aí, com isso, a gente vai desenvolvendo relações profissionais, a gente vai desenvolvendo amizades, a gente vai desenvolvendo essas relações, né, entre os seres humanos, essas trocas entre os seres humanos. Por isso que eu considero que o networking e as conexões, elas são muito importantes para a tua trajetória profissional, mas principalmente aqui no início, tá? Aqui que tu vai desenvolver parceiros, tu vai conseguir se conectar com pessoas que são parecidas contigo no teu nicho, que estão nessa trajetória contigo, pessoas que podem te abrir portas, etc. Fechou? A segunda coisa que eu começaria a fazer é criação de conteúdo. No início, isso aqui, eu não entendia muito bem porque que as pessoas falavam, cara, começa a criar conteúdo, cara, só começa a fazer, só começa. E aí, com o tempo, foi vindo a maturidade. Com o tempo, eu fui percebendo que, por não tocar nisso aqui, eu deixei muita oportunidade boa na mesa. Então, esse aqui seria o segundo ponto, tá? E por que eu começaria criando conteúdo? Por que isso é bom, né? O que as pessoas não falam? Elas falam, tem que criar conteúdo. Beleza, mas por quê? Porque, cara, primeiro que criar conteúdo te traz mais clareza sobre as coisas, tá? Te traz mais clareza sobre quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, sobre o que tu gosta, sobre o que tu não gosta, sobre quais são os seus valores ou não. Porque quando tu cria conteúdo, tu tira algo que está aqui na tua mente, que tu acredita que sabe, ou que tu acredita que já domina, e tu coloca no papel. E aí, quando tu coloca no papel, ali tu consegue ter mais clareza sobre se de fato tu domina aquele assunto ou não, e tu consegue ter mais clareza sobre as ideias. As ideias vão surgindo e vão vindo. Por exemplo, nesse mapa mental aqui, cara, a minha ideia era ficar aqui, ó, nessa primeira etapa. E aí depois que eu coloquei aqui, eu percebi, cara, beleza, então a gente precisa criar uma segunda etapa aqui, que é meio que um passo a passo, um checkpoint. Então, vamos fazer isso. Entende? Então, quando tu começa a criar, tu começa a colocar essas ideias que estão na tua cabeça para fora. E isso vai te trazendo clareza. A segunda coisa é que tu tem feedback rápido. Então, se o meu conteúdo é bom ou não, as plataformas elas me avisam, né? Me trazendo números, mostrando para as pessoas, para mais pessoas ou menos pessoas. Eu vou tendo esses feedbacks. Eu vou tendo feedbacks aqui nos comentários também. Lá no Instagram, mesma coisa. Nos stories a galera me dá feedback. Se eu posto, por exemplo, uma caixinha, ninguém responde, isso é um feedback. Quando eu crio conteúdo, eu tenho mais feedbacks instantâneos para tomar as melhores ações. A terceira coisa é que criar conteúdo te dá profundidade nos assuntos. Então, aqui eu tenho eu tinha isso aqui em mente, né? Esse mapa aqui eu tinha em mente. Foi uma trajetória que eu tracei, então beleza, eu tenho uma certa clareza disso. Só que conforme eu fui escrevendo, eu fui me aprofundando mais, eu fui buscando mais, eu fui indo atrás das informações que eu precisava para compor esse quadro. A mesma coisa vai acontecer quando eu criar uma carta no Substack ou criar um outro vídeo. Quando tu cria conteúdo, tu se aprofunda mais naquele assunto que tu está se propondo a criar. E por fim, quando tu começa a criar conteúdo, tu começa a atrair pessoas e isso vai reforçar a tua marca pessoal. Cara, querendo ou não, a gente tem, por exemplo, lá no Instagram tem aproximadamente 1.800 seguidores, alguma coisa nesse sentido. São 1.800 pessoas que têm acesso ao meu conteúdo, têm acesso ao que eu posto no feed, nos stories, etc. Óbvio, uma fração dessas
dessas pessoas que assistem, né, naturalmente. Mas quando eu começo a aparecer para mais pessoas, eu vou reforçando a minha marca pessoal na cabeça delas. Então, isso aqui, tanto para quando tu for prospectar teus clientes, quanto para quando tu for aparecendo para mais clientes ou mais alunos lá na frente, quando tu for lançar um curso, se for um desejo teu, por exemplo, essa marca pessoal ela já vai estar muito mais consolidada. Então, tu vai ter um trabalho menor no desenvolvimento dela. Show? E aí, a terceira coisa que eu focaria, prospecção direta, desde o início. Desde o início eu focaria em prospecção direta. Obviamente que o principal pensamento que vem na nossa cabeça é, putz, beleza, fazer essa prospecção para adquirir os primeiros clientes. Mas, cara, eu fiquei refletindo sobre isso e não é só essa a grande vantagem de fazer prospecção direta. A gente tem algumas. Então, o primeiro foco da prospecção, de começar pela prospecção direta, de fato é conseguir o teu primeiro cliente, né? A gente quer isso. Só que o segundo foco é aprender a negociar. Tu só vai aprender a negociar quando tu de fato precisar negociar. Tu só vai desenvolver essa habilidade na prática, no 1 a 1, conversando com o teu cliente, conversando, quebrando as objeções, buscando soluções para aquele cliente, entendendo quais são as dúvidas, entendendo quais são os reais desejos, as reais dores que aquele cara tem. Tu só vai conseguir aprender a negociar de fato e se tornar um bom negociador quando tu estiver em negociação. E a prospecção direta, ele é o primeiro caminho para isso, tá? A terceira coisa, o nosso terceiro foco é perder o medo e a vergonha de falar com esses clientes. Cara, se a gente trabalha nos vendendo o tempo todo e vendendo as nossas soluções, a gente não pode ter medo nem vergonha de falar isso. Se tu, sei lá, é um fraudador ou um ladrão ou alguma coisa nesse sentido, realmente tu precisa sentir vergonha e medo, mas a gente está aqui prestando o nosso serviço e buscando ajudar os nossos clientes, buscando somar na trajetória deles, não passar a perna em ninguém. Então a gente não precisa ter medo nem vergonha de vender os nossos serviços, de buscar ajudar essas pessoas, porque no fim é isso que a gente está fazendo, é uma troca, obviamente, mas a gente ajuda eles enquanto eles nos ajudam. Então, cara, foco 3 da prospecção direta é perder esse medo, essa vergonha de falar sobre o teu serviço, de falar sobre o que tu faz, de falar sobre quem tu é, a tua trajetória, esse tipo de coisa, fechou? E o nosso quarto foco é criar uma rotina e entender a dinâmica das prospecções, tá? Por que isso aqui é importante? Porque, cara, quando tu coloca as prospecções diretas na tua rotina, elas acabam perdendo o peso, né? O esforço que tu tem que fazer no início vai ser muito forte, mas quando tu coloca isso na tua rotina, aliás, quando tu coloca qualquer coisa na tua rotina, aquilo ali se torna automático, se torna mais simples, se torna mais fácil. E conforme tu vai desenvolvendo isso aqui, tu vai conseguir criar processos. E processos são essenciais tanto para ti, quanto para caso futuramente tu queira delegar essa função, caso tu queira te chamar um time comercial ou algo nesse sentido, beleza? Então, esses aqui são os 4 focos da prospecção direta. Cara, esses 3 bullet points aqui, esses 3 pilares, digamos assim, são os essenciais que eu considero para essa primeira construção, tá? E aí, agora a gente vai passar para esse caminho aqui do 0 aos 10K. Aqui, do 0, para chegar do 0 até os 10K, eu coloquei um meio termo aqui, um checkpoint, digamos assim, que são os 5K, tá? Por que eu fiz isso aqui? Porque, cara, eu considero que quando tu vai desenvolver uma habilidade, a gente foca muito, né, em desenvolver a técnica, em ir atrás de mais ferramentas, e em ir atrás de mais conhecimento e tudo mais. Isso é extremamente válido, sim, só que durante esses 4 anos, quase 4 anos aí de mercado, eu vi muita gente travar por conta disso. Tipo, putz, eu não sou bom o suficiente ainda, eu não sei o suficiente, eu não tenho técnica o suficiente, etc. E isso aqui, essa filosofia que eu criei ali com base nessa parte da técnica, é o seguinte: a técnica, ela vai te levar até um certo ponto. Aqui eu coloco que é 5K para a gente exemplificar e para ficar mais didático, mas no geral, dentro da minha área, da área do design, a galera trava no 5K ali por mês, porque foca muito na técnica. Então aqui eu coloquei que esse aqui é o checkpoint da técnica. A técnica, ela vai te levar até esses 5 mil reais aqui. Se é isso que tu busca, então beleza, tranquilo, vai desenvolve a tua técnica até não poder mais e foca 100% nela. Eu não estou dizendo que não é importante a gente focar na técnica, não é isso, mas
enquanto a gente desenvolve a nossa técnica, a gente precisa desenvolver algumas outras habilidades. Mas eu vou chegar lá. Ó, quando tu tá do zero até chegar aqui nos 5 mil reais, tu tá focado muito em desenvolver essa técnica e tá tudo certo. Tu precisa, obviamente, criar essa habilidade para conseguir gerar valor para o teu cliente futuramente. E aqui é muito espaço de identificação. Tu tá identificando ainda esse mercado, tu tá identificando quais nichos fazem sentido para ti, quais são os tipos de cliente que tu quer pegar, quais são os tipos de projeto que vão fazer sentido para a tua carreira. Então tu tá nessa fase de identificação ainda. Tu também tá numa fase de construção de autoridade, que é quando tu tá pegando ali os primeiros projetos, é quando tu tá desenvolvendo um relacionamento com os teus clientes, é onde tu tá pegando casca, digamos assim, né, do mercado. Tu também tá aqui na fase de adaptação, então tu tá entendendo como as coisas funcionam. Do 0 aos 5 mil, cara, tu não sabe como é que é a parte a parte prática de prestar o serviço que tu começou a criar, por exemplo. Então, tu está se adaptando, tu está entendendo o que o mercado precisa, tu está entendendo o que os teus clientes querem, tu está entendendo quem é o público que precisa do serviço que tu está prestando, está entendendo também quais são os desafios, quais são as facilidades, quais são as ameaças que tu tem. Então, a gente pode pegar aqui até nessa fase de adaptação e trazer uma análise SWOT para ti, um SWOT, que é onde tu entende quais são as ameaças, quais são as oportunidades que tu tem, enfim. E aqui tu tá pegando os teus primeiros clientes. Então, tu tá recém-desenvolvendo essa habilidade no sentido prático da coisa. Recém tu tá vendo a questão do mercado, recém tu tá sentindo esses caras, recém tu tá entendendo quais são os processos, quais são os documentos que tu precisa para tirar isso do papel, tá? E aí, aqui, a partir dos 5 mil reais, é onde eu chamo que começa a acontecer o efeito bola de neve. O efeito bola de neve do quê? Das indicações. Porque aqui, cara, e isso aqui é muito bom, aqui, depois que tu passa dos 5 mil reais, significa duas coisas, tá? Primeira coisa é que tu já está desenvolvendo habilidades comportamentais que complementam a tua técnica. Então tu saiu desse cara aqui que pensa 100% em técnica e tu começou a entender do teu mercado. E entendeu que, beleza, com a minha técnica eu chego até um X número. Aqui a gente vai trabalhar com 5K. Só que tu entendeu que tu precisa desenvolver outros tipos de habilidade. Tu precisa entender que depois que para te sair desse platô dos 5 mil e avançar para 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 mil reais, tu vai precisar desenvolver habilidades que são comportamentais e habilidades que são complementares à tua habilidade principal. E aí a gente entra de novo num conceito que eu já falei aqui algumas vezes, que é o conceito do profissional de shape, que ele tem um pilar, que é essa habilidade principal aqui, e junto com esse pilar ele tem várias outras habilidades, vários outros recursos que ele pode utilizar para se tornar um profissional mais desejado dentro do mercado. E, inclusive, se tu quiser desenvolver um pouco mais dessas habilidades e entender quais são essas habilidades que tu precisa, eu tenho a minha consultoria, o link da minha consultoria vai estar aqui embaixo, tá? Onde eu vou te ajudar a desenvolver cada uma dessas habilidades em alguns encontros para te tornar realmente um profissional desejado e insubstituível no mercado, tá? Se tu quiser descobrir um pouco mais, clica no link aqui da descrição, tu vai ir para uma página, ali na página tem tudo descritinho. Aí, depois, se fizer sentido, a gente se fala pelo WhatsApp. Fechou? Mas continuando aqui no vídeo, cara, para te sair dos 5 mil e chegar nos 10 mil, tu vai precisar desenvolver essas habilidades comportamentais. Que são o quê? Basicamente organização, foco, vai ter que organizar a tua rotina, tu vai ter que melhorar, vai ter que pensar um pouco mais sobre o teu mindset. Eu sei que isso parece papo de coach, mas a tua mentalidade, ela vai estar diretamente ligada com o resultado que tu tem. Tu vai precisar desenvolver habilidades complementares também, de comunicação, de negociação, como eu já trouxe aqui. Tu vai precisar desenvolver habilidades de gestão também, gestão de financeira, gestão de equipes, esse tipo de coisa, para que tu comece a sair aqui desse platô do 5K. E, obviamente, quando tu passar dos 10K aqui, quando tu tiver já lá nos teus 12 mil, teus 15 mil, que eu espero que seja em breve, tu vai começar a amplificar essas habilidades aqui comportamentais e amplificar um pouco essas habilidades complementares.
tá? Aqui, a partir dos 5 mil, tu já consegue também gerar recorrência, cara, com o teu serviço, se for possível. E aí, a gente começa a trabalhar com um conceito chamado empilhamento de receita, que é onde tu já tem uma recorrência aqui. Então, por exemplo, sei lá, mês 1, tu tem 0 de recorrência. Aí mês 2, tu tem 1 mil de recorrência. Mês 3, tu tem 2 mil de recorrência. E assim vai indo. Aqui, por exemplo, no mês 1, tu não fechou nenhum cliente. No mês 2, tu fechou um cliente de R$1.000. No mês 3, tu tem esse cliente de R$1.000 anterior mais um de R$1.000. E assim tu vai indo. E aí, tu vai empilhando a receita mensal. Isso aqui, cara, é ouro. Isso aqui é muito bom. Então, sempre que tu tiver a oportunidade de desenvolver o teu produto, o teu serviço, aliás, de forma que ele tenha algum tipo de recorrência, isso aqui vai te ajudar muito no futuro, vai te ajudar muito no longo prazo. Tanto porque tu pode, por exemplo, fechar tickets maiores para injetar caixa na tua empresa, e tu pode fechar tickets menores para manter essa recorrência mensal e bater ali os teus custos, por exemplo. Isso aqui vai te ajudar muito a partir dos R$5.000 e, obviamente, a partir dos 10 ali também, você pode trazer, a partir dos 10 não, né? Dos 5 mil em diante, você vai trazendo mais soluções assim. Show? Então, gente, cara, se eu fosse começar do zero hoje, eu focaria nesses 3 pilares, e esse aqui é o caminho que eu faria para chegar nos 10 mil, tá? Primeiro, passaria por essa construção aqui de autoridade, me adaptaria ao mercado, conquistaria os primeiros clientes, tá? Quando eu chegasse nos 5 mil, eu pararia de focar só em técnica. E a partir daqui eu começaria a desenvolver as habilidades comportamentais e as habilidades complementares, que se tu quiser eu posso te ajudar aqui embaixo. Eu começaria a focar um pouco mais em recorrência e aí, com esse efeito bola de neve, eu chegaria nos R$10.000. Isso aqui é bem teórico, a gente pode trazer algo mais prático, do tipo, cara, vamos criar um plano de ação de 30 dias, de 60 dias para chegar nesses 10 mil, para chegar nesses 5 mil. Me conta aqui nos comentários se tu tem interesse nisso, mas essa aqui é a minha visão. E focando nesses 3 pilares, cara, tu já vai estar na frente de 90% do mercado. Agora, eu já vou ficando por aqui. Até mais e valeu!